Bem-vindo, bem-vindos pregadores ao canal Hermenêutica e Homilética. Estou aqui nessa oportunidade para a gente continuar as dicas de hermenêutica bíblica para vocês. Um vídeo atrás, mais ou menos, eu falei a respeito da hermenêutica bíblica e eu fiquei de trazer algumas dicas aqui para nós. E nessa ocasião eu quero iniciar então a respeito do vocabulário bíblico do escritor. Bem, o que vem a ser essa dica de hermenêutica para nós? Nós precisamos saber que cada escritor das Sagradas Escrituras, eles têm o seu próprio vocabulário. Então, não tem como você pegar alguns vocabulários de hoje e diretamente aplicar para os escritores sagrados, posto que escreveram em épocas totalmente diferentes de nós, não é assim? Então, eu quero destacar alguma coisa aqui com vocês como um norte para que possamos, em todos os nossos estudos, estarmos observando da mesma maneira que eu estou colocando aqui. Olha lá, vocabulário bíblico, vocabulário do escritor. Vou deixar aqui um exemplo da carta do apóstolo João. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. O que eu quero destacar? A expressão mandamento. No vocabulário de João, ele está tratando de que tipo ou de qual mandamento? Ao dizer que aquele que não guarda os mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Seria o decálogo o assunto de João? Então nós vamos perceber que não, tá certo? Então nós temos aqui na própria epístola a definição do que João ele tem como mandamento. Então a definição de João e o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. Bem, então, nós que estudamos as Sagradas Escrituras, nós precisamos montar para nós algumas definições de vocabulário do escritor. Então, quando você estuda, passa lá por um profeta, um livro profético, né, dos profetas, e lá tem as expressões que são próprias daquele escritor. Então você vai anotando e vai buscando dentro do contexto desse escritor o que ele quer dizer com essas expressões. Porque senão nós vamos acabar aqui confundindo o uso desses vocabulários que são próprios de um determinado escritor. Vou dar outro exemplo. Do mesmo modo, temos que acertar o sentido das expressões, como por exemplo, o reino dos céus, que é empregado por Mateus, que é do mesmo assunto de reino de Deus, empregado por Lucas e Marcos. Essas duas expressões aqui trazem uma confusão muito grande, porque muitos pensam que essas expressões elas são diferentes o seu significado. Então, quando se pensa em reino dos céus e reino de Deus, já fazem uma diferença entre uma coisa e outra e determinam que, às vezes, o reino dos céus vai tratar-se de quando a igreja estiver lá no céu
e o reino de Deus é quando a igreja estiver reinando com Cristo aqui na terra. Então existem essas definições que muitos colocam. Porém, se você for ler com atenção os textos bíblicos, as referências, os paralelos, eles tratam da mesma coisa. A única diferença é que Mateus, ele usou o termo reino dos céus e Lucas o reino de Deus, para se referir à mesma coisa, ao mesmo período. Então não existe diferenças entre essas duas expressões, tá bom? Então fique atento, depois leia com atenção os textos que estão aqui projetados para vocês, como também outros que você pode pegar aí as referências e você estar estudando e você vai concluir que é a mesma passagem, é a mesma situação que Mateus faz referência e também Lucas e Marcos, tá bom? E aí, o mesmo vai acontecer com a expressão a justiça de Deus, usada por Paulo, e o caminho usado por Lucas em Atos, capítulo 24, verso 14, e muitas outras expressões peculiares a certos escritores. Então, chama a sua atenção também para a expressão justiça de Deus. Quando Paulo utiliza, ele está fazendo referência à igreja, ao período da igreja aqui na terra, assim como quando Lucas em Atos usa o termo caminho. É o mesmo grupo de pessoas ali, é a igreja militante. Então não há diferenças de significados entre essas expressões, tá bom? Só variam aí nos escritos desses autores, mas que se você for fazer um estudo bem cuidadoso, você vai perceber que se trata da mesma coisa, tá bom? É isso aí. Vamos aqui a próxima dica para você. Bem, olhe lá. Estudar com cuidado as expressões que têm sentido próprio dentro do contexto teológico, como por exemplo a expressão justiça e justificar. Então, quando nós pegamos a palavra, as expressões aí justiça e justificar, por exemplo, aqui justificar significa, dentro do dicionário de português, provar a justiça ou a inocência de alguém, é restituir ao estado de inocente. Então esse exemplo aqui, ele é bem claro para nós. Por quê? Você imagina que uma pessoa foi levada presa, acusada de ter cometido um determinado crime. Depois segue-se aí os trâmites legais e foi comprovado que essa pessoa ela não cometeu aquele crime. Então, ela vai ser absolvida. Quando isso ocorre, ela foi justificada, tá certo? Ou seja, foi provado a inocência dessa pessoa que for acusado por algum tipo de crime. Então, ficou comprovado que ele não cometeu tal crime. Portanto, ele é inocente. Sendo assim, ele sai justificado de diante do juízo. Agora, vamos pensar nesse mesmo termo dentro do contexto teológico. Na definição bíblica para as expressões supramencionadas aí, que se encontra em Romanos capítulo 4, verso de 1 a 5, o sentido do verbo justificar, aí está aqui, não é provar a justiça ou a inocência de. Por que não? Ora, quando nós somos
justificados, ou seja, somos perdoados, não quer dizer que Deus ele provou que nós somos inocentes. Ao contrário, nós somos devedores, nós somos pecadores. E se depender da nossa justiça, nós deveríamos ser condenados. Nós devemos ser condenados. Então, quando se diz que nós fomos justificados, e isto Paulo usa a expressão justificado pela fé, quer dizer que é um ato pelo qual Deus judicialmente lança a conta de quem crê em Jesus Cristo, aquela justiça perfeita que ele, não eles, desconsidere o S aqui, que ele realizou mediante seu sacrifício redentor na cruz do Calvário. Então, na realidade, o que ocorre que justo, santo, quem não cometeu crime nenhum é Cristo Jesus. Ele era inocente, porém foi condenado em lugar dos pecadores, dos criminosos, daqueles que deveriam ser então justiçados. Ao contrário de sermos justiçados, nós fomos justificados. Quando isso ocorre? Quando nós cremos nesse sacrifício realizado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ou seja, eu creio que Jesus Cristo, mesmo inocente, morreu por mim naquela cruz para perdão dos meus pecados. Eu continuo sendo pecador, eu continuo sendo aquele que deveria ser justiçado. No entanto, Jesus tomou o meu lugar. E aí, quando eu creio nessa obra que Jesus realizou por mim na cruz, a sua justiça ela é atribuída a mim. O que ocorreu foi o inverso. Tá? Então, os meus crimes, os meus pecados foram atribuídos a Cristo. E a sua santidade, a sua justiça, ela foi trazida e colocada na minha conta. Então veja que a expressão justificar dentro do contexto teológico é diferente de um dicionário de português. Eu trouxe essas expressões aqui para nós, para que nós possamos ter um norte de como vamos estudar as Sagradas Escrituras. Tá certo? Porque temos que ter cuidado. Primeiro, então, com o vocabulário do escritor, tá certo? Não posso dar o mesmo significado para algumas expressões que Paulo usa, que Lucas usa, que João usa. Também tenho que prestar atenção quando expressões são diferentes e o seu significado é a mesma coisa. Quando é que eu consigo alcançar essa compreensão e esse entendimento? Bem, primeiro é bastante leitura das Sagradas Escrituras, bastante estudo, pesquisando bastante. Sempre que você se deparar com essas expressões, com essas palavras, anote, procure o sentido real dentro do contexto, porque o contexto é muito importante, então o contexto vai te ajudar. E eu vou trazer uma aula à parte aqui só de contexto, porque aí nós
compreendendo bem a parte do vocabulário do escritor, o vocabulário bíblico geral, tá bom? E mais outras dicas que eu vou trazer nos próximos vídeos, e deixarei por último o contexto. Aí a gente vai somar tudo isso e então, quando for estudar os textos sagrados, nós vamos nos utilizar dessas dicas que eu estou deixando aqui para você, tá bom? Então nós vamos parar por aqui e já vou pedir para você, caso não seja inscrito no canal, se inscreva no canal. Também, se você achou interessante essas dicas e gostou, clica aí, deixe seu like também. E por último, não se esqueça de ativar aí o sininho para que você, na próxima aula ou o próximo vídeo que eu publicar, você possa ser notificado e você não venha perder então essas dicas, tá ok? Vou deixar também debaixo do vídeo aqui um link para o blog, pois lá eu tenho bastante material a respeito desses assuntos que nós estamos tratando aqui no vídeo. São materiais auxiliares, tá bom? Para você. Um grande abraço e que Deus venha abençoar cada vez mais o seu ministério. Amém.